Vos prometo, senhor, buscarei riquezas e glória para o nosso amado Portugal. Vá, então vá. O Brasil não estava vazio quando os portugueses chegaram, em 1500. Mas os portugueses não gostaram dos índios. Disseram que eram preguiçosos, que não produziam nada de útil para o comércio. Falaram que a terra era boa só para turistas, ou padres, em busca de novos fiéis. A única mercadoria que despertou interesse comercial nos primeiros 30 anos da colônia foi o pau-brasil. Logo, a madeira maravilhosa do Brasil chamou a atenção de piratas franceses e ingleses, e os portugueses viram que precisavam povoar a colônia para não perder o território. Aproveitaram o bom clima e mataram 2 coelhos com uma cajadada só. Trouxeram da Ilha da Madeira, Açores, Cabo Verde e São Tomé a tecnologia da manufatura de cana para produzir açúcar. Açúcar na Europa era remédio. Adoçava geleias, refrescava água. Só não fazia bem para o bolso. Très cher. Mas a manufatura do açúcar só valia a pena em grande escala. A cana foi plantada desde a capitania de Pernambuco até a de São Vicente para produzir açúcar e seus subprodutos, como rapadura, mel de engenho e cachaça. Mas faltava mão de obra para plantar toda esta terra e beneficiar a cana. Então, o tráfico de escravos de África já era praticado por ingleses e franceses, mas os portugueses foram os primeiros a empregar mão de obra escrava em grande escala. A sociedade açucareira virou uma pirâmide com senhores de engenho no topo. E embaixo ficavam homens que produziam outros gêneros agrícolas de exportação. Lavradores, artesãos e, na base, escravos, de qualidades variadas. Os engenhos eram como fábricas. Havia a plantação de cana, a área de produção, com moenda, caldeira e casa de purgar, a senzala e uma capela. No centro de tudo estava a casa grande, onde morava o senhor de engenho e sua família. As sinhás portuguesas já vinham casadas ou eram trazidas do reino para suprir a falta de noivas brancas. Elas traziam na bagagem todo o conhecimento transmitido por suas mães e avós, inclusive as receitas típicas da terrinha e fogões e chaminés europeus. Mas quando elas chegavam aqui, elas encontravam uma cozinha muito diferente. As criadas eram escravas ou índias. Os ingredientes eram desconhecidos. E fazia um calor enorme, que dava vontade de sair e fazer o fogo lá fora. Essas senhoras se viram obrigadas a reinventar seus costumes e suas práticas do reino português. Amiguinha, os fogões são aposentados e as sinhás copiam um costume indígena. Fazem um puxadinho que nem a gente tem lá na nossa casa, do lado de fora da casa, para preparar as comidas de todo dia. E olha, gente, a cozinha do lado de dentro fica exclusiva para o preparo dos doces finos. Os portugueses mostraram grande capacidade de adaptação. Na falta de seus ingredientes típicos, usam o produto da terra. O pão branco é trocado pela farinha de mandioca e as cuias tomam o lugar dos pratos na hora de comer. Como a economia colonial se apoiava no cultivo da cana-de-açúcar, todos os campos estavam ocupados com ela. Não haviam grandes plantações de outros alimentos. As famílias dos senhores de engenhos acabavam comendo quase o mesmo que escravos e índios. Os portugueses gostavam de comida com muito caldo, mas combinaram sua preferência com as comidas secas dos índios, como peixe seco e farinha de mandioca. E aprovaram o tempero das escravas,
que era pimenta, coentro e dendê. O cardápio incluía tapioca, feijão preto com verdura, angu de fubá e outras delícias. Tudo vinha de quintais, hortas e pomares. No quintal eram criados pequenos animais como os porcos, aves, bodes e cabras. Estes só eram servidos no dia da festa e só para as visitas. Se chegasse visita, ganhava galinha velha, cozida na panela, fervida ou ensopada. O porco era o animal de mais prestígio, a carne era conhecida de longa data dos portugueses e sua gordura servia de substituto para a manteiga e ainda preservava a carne, tipo o confit de pato francês. Hello, pessoas! No quintal acontecia uma verdadeira guerra entre as hortaliças brasileiras e as trazidas de Portugal e África. Tinha bastante alcachofra, brócolis e alface. Mas, às vezes, as cozinheiras deixavam todo de lado para servir milho, feijão, mandioca, jiló e quiabo. Na época, não era costume dos brancos comer a fruta, que podia fazer mal, e elas ficavam para os escravos. Mas esses senhores decidiram misturar a fruta com o açúcar, santo remédio que neutralizava qualquer efeito ruim. Então eles passaram a encher os pomares de frutas, desde as europeias, tipo maçã, pera, marmelo, até umas frutas irreconhecíveis, jabuticaba, banana e essas coisas. Só fruta diferente. Açúcar e fruta viravam compotas, geleias ou doces cristalizados, secados ao sol. Não sobrava muito açúcar para a casa grande, mas essa quantidade era um exagero para os padrões da Europa, que comprava graminhas de açúcar no boticário. Era um doce muito doce, era um exagero de açúcar que o paladar português estava acostumado, eles adoravam. Eles esbanjavam uma especiaria dessas que era tão cara para demonstrar riqueza. O almoço da visita era qualquer coisa bem simples, mas na sobremesa tinha doce, goiabada, doce de abacaxi. Esses doces eram preparados nas cozinhas de fora, por esclavas usando o colher de pau, um utensílio típico de los indígenas. A sinhá ficava de ojo em todo, mas não botava a mano em la massa. Então, a sinhá portuguesa também condenava a produção da cozinha interna, que era dedicada aos doces, né? Como o pão de ló, como os filhós, a baba de moça. Estes eram feitos com a farinha do reino. E o açúcar, com açúcar, com muitos ovos e o que mais mesmo? Algumas especiarias, como canela, cravo, noz moscada. Tá sentindo o cheirinho? E como não tinha manteiga no reino, o que elas faziam? Elas tinham que usar a banha do porco para substituir, porque era um processo de substituição. Fazer doce de fruta é bem fácil. É só cozinhá-la com bastante açúcar. Para goiabada vermelha e doce maravilhosa, é 1 quilo de goiaba para 600 gramas de açúcar. Tira as sementes, espreme e usa o caldo. Junta tudo com as frutas com casca e o açúcar numa panela de fundo grosso. Aí leva ao fogo alto e quente e mexe com uma colher de pau por 40 minutos, até ficar no ponto de comer com a colher, macio e delicioso. Fica bem grossa e solta do fundo da panela. E pronto. Acho que deu, né? Aê! O último trabalho era esse. Mas e aí, vamos comer uma goiabada? Hoje deixa um pouco pra mim. Olha o Robert Elisa. Bon appétit! Pode começar?